Olá, eu sou Daniela Janguier e estamos de volta aqui com a websérie Fique Ligado, transmitida pelas redes sociais do Grupo Ser Educacional e hoje tratando sobre criminologia, crimes sexuais e o caso Mariana Ferrer. Doutora Maria, surgiu nessa época desse Instagramaço e de tanta mobilização, na época que a audiência foi divulgada na internet, a questão do termo estupro culposo. Aí eu queria saber o que é que a senhora acha desse termo, se realmente, se a senhora leu a sentença, se existe esse termo na sentença, se foi inventado um novo formato de crime, porque isso é o que está nas redes, que foi inventado um novo formato de crime, e eu vi alguns colegas criminalistas dizendo que não é isso que aconteceu. Eu li a sentença, mas aqui eu não estou para exercer juízo de valor, até porque não é a minha área. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Veja, doutora Daniele, às vezes a rede social, a internet em si, na verdade, na grande maioria, ela traz um benefício que é o do conhecimento. Né? Através da rede social, hoje as pessoas estão mais, eu diria que instruídas, né? E o que houve nesse caso foi um equívoco. As pessoas comentaram, houve um comentário nas redes sociais em relação ao estupro culposo, de que o caso dele foi um estupro culposo, o que de fato não existe no ordenamento pátrio, né, na doutrina majorante, e nem tampouco no Código de Processo Penal, na jurisprudência, não há o estupro culposo. Até porque, para haver o estupro, tem que haver dolo. Né? E o que ocorreu, o juiz ele colocou um dispositivo, no dispositivo da sentença, ele explicou o que era o estupro de vulnerável, que era necessário haver dolo. Então, como não há a modalidade culposa, o fato é atípico. Então, foi isso que aconteceu. É isso que consta no dispositivo da sentença, que ele foi absolvido por insuficiência de provas. Não houveram provas para incriminar na questão do estupro de vulnerável. E como não há a modalidade culposa, é fato atípico. Então, se é fato atípico, não há crime. Então, foi isso que constou no dispositivo da sentença do magistrado de Santa Catarina. Mas me diga uma coisa, a senhora diz que não houve, que na sentença consta que ele não conseguiu, que não havia suficiência de provas. E muitas das revoltas dos grupos feministas e de muitas mulheres, mesmo não feministas, mas mulheres que se insurgiram contra isso, falam que ela levou as provas, ela provou que houve conjunção carnal, ela provou que houve rompimento do ímen, ela levou as câmeras que ainda restavam, apesar de serem 37 câmeras, só apresentaram 2 câmeras. E mesmo assim o juiz considerou que não havia provas. Qual seria, no seu ver, como processualista, como criminalista, qual seria, no seu ver, uma prova que seria contundente para comprovar que ela foi estuprada e que isso realmente, que ele realmente deveria ser condenado? Veja só, doutora Daniela, isso é uma questão muito delicada, porque crimes sexuais, onde geralmente não há presença de testemunhas, a palavra da vítima, ela tem que ser muito valorada, mas ela não pode ser a rainha das provas, né? Tem que haver um cotejamento entre os demais elementos que constam no processo, né? A palavra dela tem que estar em harmonia com os depoimentos e com as provas que foram acostadas aos autos. Então, o que ocorreu ali, até onde eu vi, me parece que houve uma obstrução de provas. Haviam 37 câmeras, mas o estabelecimento só disponibilizou, acho que, se eu não me engano, 3. 2 ou 3, né? Acho que houve a terceira, porque tem um percurso que filmaram, o percurso onde ela sai caminhando do Café de la Musique até outro restaurante. Então, se eu não me engano, foram 3. Então, houve aí uma clara, no meu ponto de vista técnico, obstrução de provas. E aí onde entra a delicadeza, onde nós temos que refletir, o processo penal dá mais valor à palavra da vítima, né?
estudar mais sobre isso, né? Colocar novos dispositivos para que assegurem a vítima, porque nós não temos tanta segurança. Quando eu falo nós, eu estou me colocando no lugar da vítima. Nós não temos tanta segurança, enquanto vítimas, de que vai ser obedecido um processo penal imparcial, né? Diante de tantas movimentações que acontecem dentro de um processo. Então, ali, o que me parece em relação à prova, para chegar exatamente na questão da vulnerabilidade, para provar que ela bebeu, que ela realmente estava num estado fora de si, era preciso câmeras e depoimentos que colaborassem. Na verdade, alguns depoimentos não colaboraram, disseram que ela estava muito bem, né, que ela conseguiu ligar, que ela conseguiu pegar Uber. Inclusive, então, o do perito foi bem genérico, né? A prova pericial foi bem genérica. Exatamente. Também a questão da prova, como a doutora Nivânia falou, o exame toxicológico, que às vezes também não atesta todas as drogas, mas ali o que foi juntado deu negativo. Então, essa questão da vulnerabilidade, ela foi afastada. Mas ela poderia sim, como a doutora falou, a doutora Daniele falou, a defesa dela alegar o estupro, porque houve a conjunção carnal, houve restos, né, o espermatozoide dele no body dela, né? Então, de fato, houve um ato sexual. Então, o que precisava haver o deslinde era se com o consentimento ou sem o consentimento. Porque aí, sem o consentimento, não, é estupro. Aí a questão da vulnerabilidade era outra situação. Mitigada. Doutora Nivânia. Além disso, as câmeras elas foram recolhidas pela polícia e elas também foram analisadas para se observar o que servia e o que não servia também pela polícia. Só que essas câmeras elas deveriam ter sido analisadas por um perito, porque o perito é quem tem o conhecimento técnico, é quem tem as ferramentas para identificar o que é que serve e o que não serve. E, além disso, mesmo as imagens que foram utilizadas, principalmente aquela dela subindo e descendo as escadas, não passaram por perícia. Inclusive, a mãe da vítima coloca que aquelas imagens são manipuladas. Mas não houve perícia. Foram ou não foram manipuladas? Porque isso não é só favorável à vítima, mas também ao réu você comprovar que as imagens não foram manipuladas. Houve requerimento no início do processo por parte das advogadas, das primeiras advogadas da Mariana, que fossem apresentadas as demais imagens. E o requerimento ele foi indeferido. Além disso, mesmo havendo a comprovação de que houve rompimento do ímen, que houve conjunção carnal, se questiona se foi mesmo o réu que fez isso. Então, não foi encontrado PSA na vagina da Mariana, que é uma enzima presente no sêmen. E uma das formas de não se encontrar PSA na vagina é o uso de preservativo ou o coito interrompido. Então, deveria ter sido feito também uma perícia no local do suposto crime. Houve o exame de corpo de delito apenas na Mariana, não foi feito no Beach Club. Então, tudo isso dificulta muito a conclusão do caso. Então, assim, só para fechar essa questão, no entender, até porque está alinhado, né, os raciocínios, faltou um pouco mais de técnica pericial, um pouco mais de aprofundamento nas provas que poderiam ter sido juntadas. Sim. Faltou, e eu acho que isso fica até como exemplo de que, apesar do Brasil ter tido investigações muito bem feitas, ainda temos muito o que evoluir e ainda temos muito o que aprender quando a questão é investigação. E aí, doutora Maria, eu queria que a sua opinião sobre o que é que a senhora acha que vai, como é que a senhora acha que vai continuar, como é que vai ser essa repercussão desse caso em cima do direito criminal? O que é que isso vai repercutir? O que é que pode melhorar? Se a gente vai melhorar, se vamos evoluir enquanto advogados? E até a questão do posicionamento do advogado, depois eu queria a opinião da doutora Nivânia também, o posicionamento do advogado, que a senhora já falou um pouco, dessa questão de como é que a gente pode se portar até numa questão de processos criminais com relação, quando há uma vítima, e principalmente de crimes sexuais, que é esse o tema principal do nosso debate aqui hoje.
Bom, doutora Daniele, para o processo penal, esse caso ele vai ficar o exemplo de que o estudo sobre a palavra da vítima ele precisa ser mais aprofundado, né? Em casos como esses de crimes sexuais, onde não há testemunha, é necessário um cotejamento maior de provas com a palavra da vítima. E, nesse caso, houve falhas em relação às provas para fazer esse cotejamento mais intenso, como a doutora Nivânia colocou aqui. Então, para nós, enquanto advogados criminalistas, e aí atuando tanto do lado da defesa como assistente de acusação, é importante que haja um estudo maior, peritos para fazer análise de imagens, para que consiga haver o deslinde do caso, né? Ou o suposto acusado vai provar a sua inocência, ou a vítima vai provar que realmente houve a tipicidade da conduta do suposto agressor. Então, em termos processuais, o que a gente espera, o que está acontecendo, nós sabemos que houve uma apelação da decisão, e aí, enquanto, de forma técnica, eu acredito e espero que esse processo, vendo de fora e bem distante, que ele seja anulado, porque há uma nulidade em relação à dignidade da Mariana. Há uma litigância de má-fé, sim, que ela deve ser reconhecida, porque, como eu falei, as estratégias processuais, elas são válidas, mas desde que esteja atrelada à boa-fé. Então, quando você traz aqueles elementos que não estão dentro do processo, que querem denegrir, diminuir, menosprezar a vítima, isso não é válido. Então, isso não é uma estratégia válida. Então, tem que ser reconhecida essa litigância de má-fé, e não só nesse processo, mas em todos os outros processos que tem por aí. Tem várias Marianas férreas espalhadas pelo Brasil. Então, que isso venha a ser um caso realmente que a justiça olhe para essas mulheres, que elas já estão ali sendo revitimizadas, porque elas já passaram por uma situação de abuso, e numa audiência onde a justiça deveria acolher, o Estado deveria acolher, ela foi humilhada, né? Houve uma permissão de humilhação. Então, isso não é justo no processo. Tem que ser anulado, e aí, se for o caso, a remodelação do crime. Se não o estupro de vulnerável, mas o estupro, né? Para a gente conseguir entender o que de fato houve. Se ela disse não, se ela disse sim. Porque isso a gente está fazendo aqui, um comentário baseado no que a gente viu na TV, baseado no que tem na internet. Então, nós não tivemos acesso aos autos para dizer realmente como foi esse depoimento dele, o depoimento dela. A gente não sabe se ela falou, não, eu não quero, e ele insistiu. Né? O que a gente sabe é que essa questão da vulnerabilidade. Então, pode ter, o que a gente espera, o que eu espero enquanto jurista, é que, como não houve esse dolo, não foi comprovado o dolo de estuprar uma pessoa vulnerável, que, então, esclareça a questão do estupro, né? Porque houve a conjunção carnal. Se houve ou não consentimento, né? Que esclareça essa questão do estupro, porque houve a conjunção carnal. Doutora Nivânia? Eu concordo com a doutora Maria e complemento dizendo que essa reação social, eu espero que ela reflita no judiciário, porque o limite que o advogado passou, ele ultrapassou o limite da ética, do bom senso, e esse limite também depende do limite do bom senso do magistrado, porque é ele que controla a audiência. Então, naquele momento, ele poderia ter parado a audiência. Mas, como é uma coisa tão enraizada, né, que até a antropologia cultural ela vem para explicar isso, é tão enraizado que o magistrado deixou a audiência correr. Por muito menos, numa audiência, a gente vê o magistrado mandar o advogado se calar. Sim. E, nesse caso, ele deixou a audiência correr. Então, eu acho que, completando o que a doutora Maria disse, além dessa mudança de talvez vir aí uma anulação, mas também essa questão social, mostrar para o judiciário que está na hora de mudar as técnicas, de praticar a ampla defesa de uma maneira mais humanizada, respeitando essa questão do gênero, que a gente sabe que é desrespeitada não só no âmbito judicial, mas em tantos outros. Então, estamos terminando a segunda parte da websérie Fique Ligado, do caso Mariana Ferrer.
Não perca, tem mais um episódio, terceira parte, que vai estar disponível nas redes sociais do Grupo 7 Educacional. Esperamos vocês!